O grande irmão está de olho em você. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Você com certeza já ouviu essas frases, não é mesmo? Elas já se tornaram parte do patrimônio cultural da humanidade. Tudo isso graças a esses dois livros aqui, 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Apesar de tanta fama, talvez você ainda tenha dúvidas, perguntas e talvez se pergunte qual das duas é melhor, qual das duas é mais indicada para eu começar a ler, qual das duas é um clássico indispensável. No programa de hoje, nós vamos fazer um comparativo entre essas duas obras-primas da literatura. Bem-vindo, viajante! Eu sou o Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar nesse caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. George Orwell nasceu em 1903, morreu em 1950, era filho de pais ingleses, nasceu lá na Índia e desde cedo ele tinha a vocação para ser um escritor. Ele tinha ideias socialistas, ele foi um militante de esquerda e ele até mesmo lutou na Espanha contra o regime de extrema-direita que havia lá. E ele, ao voltar dessa guerra e ao ver os abusos que estavam sendo feitos na União Soviética, no regime comunista da União Soviética, ele não se conformava com isso, ele se sentia traído em seus ideais ao ver que a revolução que tinha sido feita em nome da igualdade, em nome da fraternidade, tinha virado uma ditadura brutal e sanguinária. Ele então, ao longo da sua vida, ele escreve vários livros, mas esses dois se tornaram os mais famosos e os mais influentes, que se tornaram denúncias contra a ditadura, contra o totalitarismo e etc. Qual é a sinopse da Revolução dos Bichos? É a história de uma fazenda, é uma fábula, é uma história de uma fazenda em que um grande porco chamado Major, ele tem um sonho de que um dia todos os animais estarão livres da opressão humana e estarão vivendo com igualdade, com prosperidade. Depois que o Major morre, os outros animais, liderados pelos porcos, implementam esse sonho, essa visão, expulsam o humano, o dono da fazenda, e tomam conta da fazenda. A fazenda se torna, então, propriedade dos animais. Os animais, então, escrevem uma lista de mandamentos desse movimento chamado animalismo, e eles, entre eles, um animal não deve matar outro animal, o animal não deve usar as coisas dos humanos e etc. Só que, ao longo do tempo, os porcos, que eram quem havia liderado essa rebelião, especialmente o Napoleão e o Bola de Neve, os dois porcos principais dessa rebelião, dessa revolução, toda aquela sociedade de porcos começa a dominar e escravizar, e a vida se torna muito pesada na fazenda. E aí nós acompanhamos as desventuras do cavalo Sansão, da égua Quitéria, do burro Joaquim, vários outros personagens. Você vai acompanhando como eles vão sofrendo, até que no final chega essa mensagem, que é a frase que eu falei no início do vídeo, todos os animais são iguais, mas alguns, no caso os porcos, são mais iguais que os outros, que se tornam uma ditadura dentro da fazenda. Já 1984, que foi o último livro que o George Orwell escreveu no fim da vida dele, se trata de uma ditadura no longínquo futuro ano de 1984. Ele escreveu em 48 para 49, 84 para ele era um ano futuro. E nessa época, o mundo vive dividido em guerras em 3 grandes superpotências, cada uma delas uma ditadura. E a ditadura da Oceânia, onde o nosso personagem principal mora, que é baseada em Londres, ela é governada pelo grande irmão, em inglês, Big Brother. Sim, Big Brother. Que através das teletelas vigia, esse sistema ditatorial vigia todos os habitantes,
e eles podem cometer crimes até em pensamento. Falar alguma coisa contra o grande irmão, os gestos, o visual, a expressão visual, mostrar que você está contra alguma coisa, você é torturado, você desaparece, você morre. O personagem principal é o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, que na verdade existe para encobrir a verdade, para editar as notícias e a história para se conformar ao partido que governa a Oceânia. Só que o Winston ele não está conformado com isso. O Winston ele percebe as incoerências desse regime e aí ele, ao se envolver e se apaixonar pela Júlia, eles começam a planejar uma rebelião. E é aí que as coisas ficam cada vez piores, né? Essa é a sinopse desses dois livros, tá? Qual é a minha experiência com os dois? Eu li 1984 muitos anos atrás, eu acho que foi mais de 20 anos atrás. E quando eu li foi um impacto muito grande. É um livro que desestabiliza a gente. É um livro muito sombrio e muito amargo. É um livro que uma emoção muito forte de desespero, de falta de esperança. E eu passei muitos anos sem ler A Revolução dos Bichos. Eu só fui sentir vontade de ler A Revolução dos Bichos, que eu também sempre conhecia a história, sempre se falava dessa história no colégio, quando eu li um capítulo desse livro aqui do C.S. Lewis, sobre histórias, em que o Lewis compara justamente esses dois. E o Lewis ele diz que ele não se conforma que 1984 seja muito mais famoso e popular do que a Revolução dos Bichos, porque no entendimento dele, a Revolução dos Bichos é um livro muito melhor escrito, é um livro que vai direto ao ponto, é um livro mais emocionante, mesmo sendo passado com animais, os animais passam mais emoção humana do que o Winston e a Júlia e os membros ali do partido de 1984. E ele fala que ele não gosta muito do 1984, a Revolução dos Bichos é muito melhor quanto o livro. Então eu comprei A Revolução dos Bichos, li, e aí tive a ideia de fazer esse vídeo desse canal. E aí eu reli 1984 e reli A Revolução dos Bichos de novo para eu dar aqui a minha opinião, né, sobre esse comparativo. Mas antes, eu quero pedir que você deixe a sua curtida, deixe o seu like e você também se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. A sua curtida é muito importante para divulgar esse conteúdo para outras pessoas, para divulgar essa mensagem de incentivo à leitura para as pessoas. Junte-se a nós, né? Junte-se à nossa família viajando na leitura. Muitas pessoas focam muito no que esses dois livros têm em comum, quase como se eles fossem duas versões da mesma história, ou seja, se você ler um, não precisa ler o outro, quase como se A Revolução dos Bichos fosse uma versão infantil do 1984, mas não é isso não. Esses livros, eles têm muitas coisas em comum, né? Eles tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, pelo mesmo autor, tá? O tema deles em comum é o combate ao autoritarismo, o combate ao totalitarismo. Outra coisa que eles têm em comum, mostram como ideias boas podem se tornar distorcidas, a ideia de uma revolução que leva a uma liberdade, acaba com a liberdade, e como a ideologia falsifica o passado e falsifica a verdade. Na Revolução dos Bichos, aqueles primeiros mandamentos que os animais fazem, aos poucos eles são modificados, né? E sem os outros animais perceberem, os porcos vão lá e vão dando um jeitinho para deixarem as coisas do jeito que eles querem. E em 1984, Winston trabalha justamente no Ministério da Verdade, que muda as notícias, muda a história, tem a nova fala, que é um novo tipo de linguagem que tem o objetivo de manipular o pensamento das pessoas, né? Isso tudo é muito atual, isso tudo diz muito a respeito do nosso tempo, né? Os dois falam sobre como quem assume o poder se apega ao poder e não larga do poder. A gente vê tudo isso nesses dois. Agora, as diferenças as coisas em comum param por aí.
A Revolução dos Bichos, ele fala muito diretamente e muito claramente sobre a Revolução Comunista, a Revolução da Rússia, que aconteceu em 1917 e se estendeu aí, né, o regime soviético se estendeu aí até 1989 e o Orwell, claro, não viveu para ver o fim desse regime. Mas é uma sátira muito certeira e uma fábula realmente que vai ponto a ponto, mostrando realmente que está falando mesmo do regime soviético. Tá? O major, o porco sonhador, é o Marx. O Napoleão, que é o porco que assume a liderança aí da Revolução, é o Stalin. E o Bola de Neve, o porco que começa a Revolução junto com o Napoleão, mas depois se torna inimigo e é expulso da fazenda, é o Trotsky. A Revolução dos Bichos não fala nada sobre o Lenin. O George Orwell não menciona o Lenin aqui na sua analogia. Mas quem conhece a história da Revolução Russa e da Segunda Guerra Mundial vai ver muito bem os paralelos, embora você não precise conhecer isso para entender o teor da história. É uma fábula que fala sobre esse grupo que se rebela e que é traído por esses líderes desse movimento. O sentimento principal que a Revolução dos Bichos provocou em mim quando eu li é um sentimento de tristeza pelos animais. Você se compadece com o sofrimento dos animais, porque acontece muita coisa na história, sabe? Mesmo sendo um livro curtinho que eu li em 3 dias, e se você estiver num fim de semana ou em férias, você consegue ler em menos tempo ainda, acontecem muitas coisas e você se compadece, você sente a emoção pelo que está acontecendo, e sente muita raiva também dos porcos. Tá? Agora, 1984 é outra pegada. 1984 não fala exclusivamente do comunismo, embora ele tenha sido muito usado na guerra cultural, né, na Guerra Fria, ele tenha sido muito usado como um alerta. Olha o que acontece com o comunismo. Mas não é só sobre o comunismo. O George Orwell, ele deixa claro aqui que esse regime do Partido da Oceânia, ele é algo diferente do comunismo e do fascismo, é algo muito pior do que todos os totalitarismos que já existiam, porque ele é muito brutal e não tem nenhuma ilusão sobre o que ele quer. O que eles querem é permanecer no poder. E eles usam de toda a brutalidade da violência física, da tortura e principalmente da violência mental, da manipulação mental, da manipulação da verdade, até mesmo ao ponto das pessoas mesmos se enganarem. É o chamado duplo pensamento. As pessoas sabem que estão fazendo algo incoerente, mas elas se forçam a acreditar naquilo, né, para não serem destruídas pelo partido. Então, fica claro aqui que essa crítica do Orwell não é só contra o comunismo soviético, mas contra toda forma de poder absoluto, toda forma de totalitarismo. Inclusive, é muito assustador ver como muitas das coisas que tem aqui em 1984 são usadas hoje em dia para manipular tanto na direita quanto na esquerda. Todos os ramos hoje em dia da política usam a manipulação da verdade, usam a fake news, usam a conspiração para tentar impor aí as suas agendas, tá? É um livro muito difícil de ler, não pelo entendimento, não porque seja difícil de entender, mas é difícil emocionalmente. É um livro que você realmente sente o sofrimento, a angústia, o desespero, a falta de esperança, terror mesmo. É um livro feito para assustar, é um livro feito para você ficar incomodado com aquilo que pode acontecer, com aquilo que podemos fazer conosco mesmo, tá? Não que a Revolução dos Bichos seja uma leitura alegre, não é uma leitura divertida, né? Mas com certeza o 1984 é uma experiência muito mais sofrida, tá? Resumindo, então, esse comparativo, qual dos dois é melhor? Como eu falei, o C.S. Lewis, ele bate o martelo. A Revolução dos Bichos é um livro melhor escrito, mais emocionante,
por ser mais curto, vai direto ao ponto, não perde tempo com coisas desnecessárias, etc. Eu não vou tão longe assim, tá? Eu diria que são duas experiências muito diferentes. Eu diria que... não vou ficar em cima do muro não, tá? A Revolução dos Bichos é, sim, do ponto de vista literário, uma experiência mais completa. Você sente vários tipos de emoções diferentes, né? É mais bem acabado como história, tá? Agora, o 1984 é uma leitura muito necessária, embora seja sofrida. É um alerta, é algo assim que é preciso ler, tá? Cada um é bom na sua proposta, tá legal? Uma fábula, tá? Outro, um soco no estômago, tá? Qual é o mais simples de ler? Sem dúvida, a Revolução dos Bichos é mais simples de ler, né? Se você está começando agora na sua vida literária, se você quer pegar um livro para você ler, passar o tempo e também pensar, refletir, leia a Revolução dos Bichos, tá? Agora, escolher um ou escolher outro, eu diria, leia os dois, né? Leia os dois são importantes, os dois são necessários. Se tiver que escolher um, se você não tem realmente esse hábito da leitura, comece pela Revolução, mas não há problema nenhum em você fazer como eu e começar por 1984, que é um livro importante, sim, é um livro muito necessário. E você, já leu 1984? Já leu a Revolução dos Bichos? Nunca leu nenhum dos dois? Se você já leu, qual dos dois você gostou mais? Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Temos links aqui na descrição do vídeo para você comprar esses livros na Amazon, e você fazendo isso, você ajuda o nosso canal, tá certo? Deixa aí os seus comentários, fiquem na paz e não se esqueça, boas leituras nos fazem viajar.